Salve Maria! Hoje vamos fazer aqui uma abordagem com aparência política, mas é uma abordagem profundamente religiosa que interessa a nós católicos. Católicos do Brasil, católicos da América em geral, católicos, eu vou dizer, da Europa e de todo o mundo. E a questão do discurso do secretário de Estado, Marco Rubio, na Conferência de Segurança da Europa. Essa conferência, todos sabem, começou em 1963 e era a segurança da Europa face ao perigo comunista. Acontece que o Marco Rubio, nesse discurso, aliás, muito bem elaborado, com profundidade, denuncia certos erros do Ocidente e do Ocidente cristão ou ex-cristão, que nós não podemos cair novamente. Ele trata especificamente de que nós temos uma raiz católica que veio da Europa, é evidente, evangelizou a América, evangelizou naturalmente o Brasil. E esta raiz em comum nos uniu face ao perigo comunista, pelo menos na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Só que ele explica, isso daí entrou num otimismo. Houve aí um otimismo no Ocidente, face ao comunismo, e que é hora de despertar novamente. Olha, isso tem uma repercussão muito profunda para nós católicos. Por quê? Porque o professor Plínio Corrêa de Oliveira mostra exatamente desde 45 até 95, são 50 anos, né? Como foi esse procedimento dos católicos face ao regime comunista, face ao perigo comunista? No Brasil, não, no Ocidente. Houve um esmorecimento. Tanto é verdade que nós tivemos na América o nascimento da teologia da libertação. Nós tivemos na própria igreja um movimento de aproximação, chamava-se a detente, do Vaticano com os países comunistas. Daí que resultou a viagem de Monsenhor Casaroli, em 1974, a Cuba, e ele declara, saiu pelos jornais, que os católicos eram felizes no regime comunista. Frei Beto, Frei Boff, grandes amigos de Fidel Castro, infelizmente, até o nosso ex-cardeal de São Paulo, Cardeal Arnes, escreveu aquela carta muito conhecida que circulou do amigo Fidel, não é? Bem, esse procedimento dos católicos face ao regime comunista, esse procedimento, digamos, de não combatividade, que veio decrescendo, tem um similar na política, que também os Estados Unidos começaram a se aproximar do regime comunista. Aproximar como? Nixon, em 1971, foi à China, e ele promoveu em escala mundial a industrialização da China, acreditando que a China, ficando rica, deixaria de ser comunista. A China ficou rica e continuou comunista e continua querendo mandar no mundo, como está tentando mandar aqui no próprio, pelo menos em certas coisas do nosso Brasil. A China impôs aos católicos chineses o quê? Um regime que é um regime de perseguição, absolutamente perseguição. Ainda agora, recentemente, um grande líder católico de Hong Kong, aos 78, foi condenado a 20 anos de prisão. Por quê? Porque fazia propaganda católica, não concordava com o regime. Cardeal Zen, emérito de Hong Kong. Cada vez que ele vai sair de Hong Kong, tem que pedir licença. Não é passaporte, não. Ele tem visto. Licença ao regime comunista para se ausentar e ainda recebe lá quantos dias ele pode ficar fora de Hong Kong. Ele declarou isso na época do conclave. Então, o discurso do senador Marco Rubio tem esse mérito de trazer à tona novamente que é preciso haver uma recristianização, que é preciso haver uma volta aos valores morais, é preciso haver uma volta às nossas raízes cristãs. Convida a Europa. Então ele diz, pô, mas o que nós vamos querer da Europa? Não sei, vários católicos podem perguntar, o que nós vamos querer da Europa? Com o Macron, com não sei quem, com isso, com aquele outro, com a Agenda 2030.
Nós queremos dizer o que com a Europa? Nós queremos que a Europa se porte como filho pródigo, volte à casa paterna. Nós não podemos desistir e muito menos pensar em união com Putin contra a Europa. Olha, isso é propriamente um desastre. Putin, mais de 20 anos no poder. Qual é a situação da família na Rússia? Aborto. Qual é a situação da Igreja Católica na Rússia? Perseguição. Putin, inclusive, restaurou e edificou uma série de estátuas em homenagem a Stalin. Último ponto. Quais são as declarações de Putin repudiando a Revolução Comunista de 1917? Ele estava no poder. 2017. Quais são as declarações que ele fez contra aquele genocídio cometido por Stalin, por Lenin e tudo mais? Então, vamos ser realistas. A Europa pecou gravemente. Nós também somos pecadores. Estados Unidos, um país protestante, um secretário de Estado católico que, de uma maneira ou de outra, nos faz esse convite. Nós, brasileiros, eu documentei isto num longo artigo para o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, ipco.org.br, mostrando que as denúncias, principais denúncias do Marco Rubio, foram pautas, foram advertências, foram conselhos dados pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira nas páginas do Legionário, no Catolicismo, na Folha de São Paulo e em outras publicações. O Ocidente está procedendo com moleza, com covardia diante do perigo comunista, acreditando que, com a queda, por exemplo, do Muro de Berlim, os comunistas tinham adocicado. O que aconteceu? Nossa Senhora guarde a todos. Salve Maria.